Como é que era a programação? O que acontecia de manhã, de tarde, de noite? De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde não acontecia nada. A televisão, nós começamos a transmitir das 7 às 10. Ou 19 a 22. Uhum. Foi crescendo para trás um pouco, depois começamos a entrar às 18 horas, pela visão de um publicitário de Belo Horizonte, Mário Veras, vivo até, pelo menos até ontem. Ele verificou que a televisão podia ter outras audiências antes disso e criou então um programa chamado Sessão Feminina, que foi então, ficou mais cedo a programação. Bernardo Greenberg descobriu que depois do Repórter Real, que encerrava a nossa programação às 10 horas, poderia ter um programa de jornalismo. Não se dormia, 10 horas estava todo mundo dormindo na cidade, não tinha o que fazer. Então poderia ter um programa, e começou então a fazer jornalismo. Encontro com a imprensa, acho que foi foi um dos primeiros dele, que a pessoa de destaque, esse talk show que existe aí, tanto político quanto de Jô Soares e outras coisas, começaram a ficar. Então, depois também o grande teatro, quando começava a existir o grande teatro, ele se prolongava, porque uma peça tinha 2 horas, começava às 9 da noite e às 11 horas até meia-noite, e aí passava de meia-noite. Então essa era a programação. Ou seja, começava às 7 horas, era um desenho animado, um cantor, um teatro. Quase nada é teatro, um comentário de... Isso a gente tem que ver a grade. Existe, tem até alguma pesquisa aqui. O Estado de Minas tem, em geral, na primeira página do Estado de Minas, tinha a grade diária de programação do que a TV ia transmitir. Também aquilo não era muito verdade, não, porque estava escalado um cantor, ele... Ari Barroso, aí Ari Barroso não veio e coloca outro. Isso! Entendi. O avião não chega... Quem acompanhou o lançamento da TV Itacolomi em Belo Horizonte, no início, eu não estava aqui, eu não morava aqui, conta, e eu já pus isso no papel, já escrevi isso num livro que vai sair de uma outra pessoa que assina, conta que assim, foi uma revolução na cidade. A cidade só conhecia o rádio e já tinha, naquela altura, ainda tinha um pouco do rádio vizinho, o cara que não tinha dinheiro para comprar o rádio. Eu vi rádio na casa do vizinho, quando veio a televisão, o negócio do vizinho da televisão virou febre. Era tanto que a TV colocava aparelhos na vitrine das lojas, ficava assim 10, 15, 20, 30 pessoas em cada uma. Para ver o que é isso, essa tal televisão. Foi um sucesso fantástico no início. Tinha programas assim, do tipo do Faustão, tinha um programa que era apresentado por um cara chamado Dênio Moreira, que depois virou deputado, virou secretário de Estado e tal, que era um tremendo sucesso. Anunciantes nacionais, grandes anunciantes nacionais, anunciavam na Itacolomi. Na época, não sei se vocês já viram isso, era costume as grandes agências de propaganda, quando atendiam grandes clientes, elas produziam abaixo dos programas que iam lá na televisão. Então, a McCann Erickson, por exemplo, que era uma agência americana, a maior do Brasil durante muitos anos, décadas, a McCann tinha vários programas na Itacolomi, na Tupi do Rio, na Tupi de São Paulo e tal. Ela escolhia os apresentadores, ela escolhia os músicos, ela fazia o roteiro e supervisionava o programa no ar. Então era o controle total do anunciante e da agência. Isso depois desapareceu. Aqui na Itacolomi tinha muitos programas assim.
Tinha umas coisas muito engraçadas que você já deve ter ouvido, o teleteatro. As coisas que aconteciam no teleteatro, com a maior pobreza de meios, 2 estúdios só, um do lado do outro, no máximo 3, ainda no Acaiaca, e tudo meio improvisado, tudo pobre, tudo corrido, com bons atores, ótimos atores, alguns estão aí ainda. Elvésio Ferreira, não sei se já conversou com ele, Elvésio era da Economia, Vilma Henriques, enfim, tem vários aí. Foi um pouco a escola de teatro de Minas, a TV Itacolomi. Antes de existir cursos de teatro, foi a Itacolomi que formou. Mas tem uma história que eu acho das mais engraçadas. Numa Semana Santa, eles foram encenar a crucificação. E a crucificação se passava num estúdio, entrava o comercial ao vivo e passava para o outro estúdio o ato seguinte. Passou a crucificação, veio o ato seguinte, alguém, contra a regra, sei lá quem, trancou a porta do outro estúdio. O Cristo ficou lá até sábado de manhã. Crucificado? Nossa! Sem ser crucificado, mas ficou preso lá. Aquelas portas imensas, não adianta nem gritar porque você não ouve do lado de fora. Tem histórias, ó, isso o André pode te contar milhões de histórias dessa época, porque ele foi contemporâneo disso aqui. Eu apresentei o Banco Minas, quer dizer, comecei no Jornal do Almoço, que chamava Jornal do Almoço. Durava quanto tempo? Era meia hora. Mas tinha muito comercial, então, na verdade, em matéria de conteúdo mesmo, tinha uns 15 minutos. E o Banco Minas, também 15 minutos. E depois o Banco Minas fechou, virou o jornal BMG. Aí quem fechou foi a televisão, em 1980. Até lá. E os comerciais eram ao vivo? Tinha comercial ao vivo, tinha muito comercial gravado, né, e tinha as garotas propaganda, que era ao vivo. Então elas entravam ao vivo. E você estava no estúdio e elas em outro? Não, no mesmo estúdio. Só a câmera variava, né? Então tinham 2 câmeras. Uma em você e outra na pessoa que ia fazer o comercial. Então na hora do comercial, aquela câmera que estava comigo apagava e acendia, então ficavam lá. Depois a câmera voltava para mim. E funcionava ao vivo, para o comercial ao vivo? Funcionava. Interessante que funcionava. Algum problema já curioso, algum Teve caso? Uma vez, tinha um garoto propaganda. Eu infelizmente esqueci o nome dele. Eu vou me lembrar. Ele estava fazendo um comercial de uma geladeira, naquele tempo era Inglesa Levi, Pepsi e Guanabara. E o comercial ao vivo, você mostrava o produto. Então ele estava na geladeira, abriu a geladeira, falou: aqui é a geladeira, você tem aqui o congelador, embaixo para você guardar verduras, aquela gaveta, né? Quando ele abriu a gaveta, falou: dá para guardar até sapato. Aí tinha uns pares de sapato, aí tirou o sapato. Dá para guardar até sapato. Ele teve imaginação, né? De na hora o improviso. Improvisar. Esse programa Aeronáutica e Espaço, assim como outros programas como Pingos de História, também importantíssimo, foi feito numa época que o presidente Jânio Quadros determinou que o intervalo de televisão seria no máximo 5 minutos e que tinha que ter um programa de até 5 minutos. Então a TV Itacolomi criou vários programas curtos para poder atender a necessidade de veicular os slides. Então esse programa ele tinha o Aeronáutica e Espaço, que era produção minha, às vezes apresentação minha também, de que tratava, a esse momento, 1961, foi justamente o lançamento do Homem ao Espaço. O Yuri Gagarin está fazendo agora 50 anos que fez a viagem ao espaço.
e em seguida o John Glenn americano, que deu 3 voltas na Terra. Então é tudo dessa época. O John Glenn 62, fevereiro, janeiro de 62. Então a essa época eu era consultor de aeronáutica e espaço, continuo sendo até hoje, mas de forma... Eu fui para lá primeiro para fazer um programa semanal, participar de um programa semanal como jornalista, entrevistador. Embora o programa tivesse música também, era um programa bem inovador até na época. A gente trazia cantores, compositores e tal. O programa era sexta-feira à noite e até quase meia-noite tinha uma audiência brutal na época. A Itacolomi dominava o mercado. A gente chegava a 80% de audiência, era uma coisa maluca. E logo depois veio o convite do André Carvalho, que foi o idealizador e o implantador da Universidade Popular da Manhã, para que eu apresentasse alguns programas e produzisse outros programas e os meus. Eu nunca tinha tido experiência em televisão antes desse programa noturno que chamava Sérgio Bittencourt Obrigado. Mas encarei o desafio e aprendi a ser redator e produtor de programas por um tempo pequeno. A TV ficava no ar, se não me engano, entre 9 e meio-dia. Acho que era isso. Tem tantos anos que a memória já não está a mesma coisa. Eu fazia um programa de jornalismo, um programa de música, fazia entrevistas, um programa de entrevista em que eu ouvia artistas, compositores, jornalistas, escritores e tal. E foi um programa muito interessante, apesar da pobreza de meios. A gente tinha um estúdio só, 2 câmeras, às vezes 3 câmeras, daquelas imensas que não podiam se movimentar muito, mas tínhamos um excelente diretor de TV, chamado Clóvis Prates, que está por aí, extremamente criativo, e outros 2 diretores de TV também que nos ajudavam muito. Os programas duravam 30, 40, às vezes 50 minutos. Para quem não tem muita voz como eu, era um desafio enorme, porque no meio do caminho, de repente, aconteceu uma vez de acabar a voz. E os diretores de TV estavam distraídos, os câmeras distraídos. Ele deixava a câmera parada lá, o diretor de TV ia movimentando uma ou outra, e da sala dele ele não via o que estava se passando com o apresentador. Eu fazendo sinal para cortar, que a voz estava indo embora. No final eu tive que fazer até o final.